Olá pessoal que acompanham Trânsito Escola aqui no canal do YouTube e também acompanham lá no Trânsito Escola http://transitoescola.net ou .blogspot.com, tá ok? Vocês também têm lá vários assuntos sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Dando continuação à interpretação, capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro, que é relacionado às infrações. Na aula anterior, na primeira aula, comentei sobre o artigo 162, inciso 1. Nesta aula, é o inciso 2. Bom, com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir, cassada ou com suspensão de direito a dirigir. Bom, gente, permissão para dirigir você obtém quando conclui todo o processo de habilitação. Esse processo é o que? Exames médicos, tá? Exames médicos, aulas teóricas, prova teórica, aulas de direção veicular, prova de direção veicular, tá ok? Passando em tudo, concluindo o processo que tem, tá? O processo tem que ser concluído em 12 meses. Tem autoescola que coloca no contrato, olha, se você não fizer em 6 meses, você vai pagar a multa. Bom, gente, isso daí representa o que? Representa aí uma arbitrariedade, tá ok? Porque está no Código de Trânsito Brasileiro, tá? É considerado uma improbidade administrativa porque ele está burlando uma norma de um órgão público. A autoescola não pode fazer isso, ela pode ser até punida, né? Ela pode ser punida pelo órgão executivo de trânsito, o DETRAN, no caso, tá? E o contradiz que é o Distrito Federal, então não pode. Se tiver alguma coisa assim, lá no contrato, não esquente cabeça, fale com o DETRAN, entre no PROCON, tá ok? Deixando aí, aproveitando a deixa, lá no blog Trânsito Escola, vocês têm o Código do Consumidor Aluno de Autoescola, tá? Quer dizer, é um trabalho que eu fiz e ele fala tudo sobre o que? O direito do consumidor aplicado na autoescola. Tá lá, vem explicado, e os artigos específicos em cada tema, tá? Vale a pena vocês podem imprimir, podem divulgar para os seus amigos, isso é uma boa dica, tá? Bom, infração gravíssima 7 pontos, penalidade multa, fator multiplicador 5 e apreensão do veículo, tá? Então ele está falando que dirigir, carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir, cassada, tá? Se está cassada, eu não posso dirigir, recebo a infração. Ou com suspensão de dirigir. Agora, é claro, gente, olha só. Com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir cassada, se está cassada, não sou eu que vou receber, né? Se não tem mais nada, como é que eu vou receber? Então, isso vai entrar lá nos artigos 163 e 164, tá? Porque se está cassada, não vou. Agora, se está com a habilitação suspensa, aí sim, tá? Um exemplo, se minha habilitação está suspensa porque atinge 20 pontos ou alguma infração consta na penalidade suspensão de direito de dirigir, se eu desobedecer, aí sim eu vou o quê? Eu vou receber a infração, tá? Quem está com a carteira nacional de habilitação e permissão cassada não vai ser lá o condutor. Ah, eu estou com a cassada, foi cassada, como é que eu vou receber? O meu prontuário não existe mais. Então isso vai ser para quem me entregou ou permitiu, né? Entregou, vamos dizer, um conhecido entregou o carro dele, né? Entregou o carro dele para eu dirigir ou permitiu, aí vai para ele, tá ok? Bom, a cassação da permissão para dirigir. No artigo 148 tem o texto: os exames de habilitação, exceto os de direção veicular,
poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos estados, quer dizer, os DETRANs, né? DETRAN Rio de Janeiro, DETRAN São Paulo, DETRAN Minas Gerais, DETRAN Amazônia, e aí vai por diante. O Distrito Federal CONTRANDIF, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. Ao candidato aprovado será conferida a permissão para dirigir com validade de 1 ano, então validade de 12 meses, tá? Parágrafo 2º, ou 3º, a Carteira Nacional de Habilitação, claro que você só vai obter a Carteira Nacional de Habilitação, tá? Aliás, deixa eu ler aqui primeiro. Será conferida ao condutor no término de 1 ano, quer dizer, 12 meses, ele estando com a permissão para dirigir, completou 12 meses, vai receber a Carteira Nacional de Habilitação. Agora, detalhe, vírgula, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidente em infração média. Quer dizer, se recebeu uma grave... Não, deixa eu ler o quarto aqui, aí eu vou desenvolver. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, vírgula, tendo em vista a incapacidade de atendimento disposto no parágrafo anterior, o 3º, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Então ele está dizendo o seguinte, gente, você passou por todos os trâmites legais, tá? O processo de habilitação consta o quê? Exames médicos, tá? Cardiológico, audiométrico, psicotécnico, anamnese, ok? Teste de esforço, e aí fez. Esforço seria pegar, apertar, né, para ver a força da mão, né? Tem um nome específico, no momento eu esqueci. Depois eu falo na próxima aula. Então, exame psicotécnico, depois aulas teóricas, concluído, prova teórica, tem que ser nesta sequência. Prova teórica, passou na prova teórica, não passou, tem até 15 dias. Tá? Aliás, depois de 15 dias você pode remarcar nova prova. Antes de 15 dias não, tá ok? E é obrigado a fazer novas aulas teóricas? Não, faz quem quiser, tá? Faz quem quiser. Se a autoescola impor a você, você é obrigado. Não, você não é obrigado. Você concluiu a etapa das aulas teóricas, tá? Agora, eu aconselho aqueles que têm alguma dificuldade, se quiserem, contrate mais algumas aulas, né? Você tem aquele pacote da autoescola, que vai dar o quê? Que vai dar condições de você fazer as aulas teóricas, as aulas práticas, direção veicular, o aluguel do veículo, tá? Um exemplo. Se você concluiu as aulas teóricas, não passou na prova teórica, tá? Você não é obrigado a fazer novas aulas teóricas. Faz quem quiser. Se você achar necessidade, ok, faz lá a aula teórica, tá ok? Continuando. Então, no caso, fez a prova teórica, passou, vem as aulas de direção. Fiz as aulas de direção, eu sou obrigado a fazer logo a prova prática de direção? Não. Vejam bem, quem terminou as aulas teóricas ou as aulas práticas de direção não é obrigado logo fazer as respectivas provas, né? Prova teórica ou prática de direção. Porém, pela resolução 168, o candidato à habilitação, tá? O processo de habilitação, validade de 12 meses, 1 ano. Tá ok? Então você tem até 12 meses para tirar a habilitação. Eu fiquei ausente por 6 meses. Não passei na prova de direção, fiquei chateado, ou na prova teórica, sumi, tá? Sumi. Aliás, depois de 4 meses. Aí depois de 4 meses, vou na autoescola. Posso fazer minha prova teórica ou prática? Pode, tranquilamente. Tá? Agora, se você não se sentir
confiante e quiser fazer novas aulas, aí dependendo da autoescola, se ela queira ou não cobrar, tá? Ela pode cobrar sim, se você já concluiu as aulas teóricas, tá? Dentro daquela carga horária estipulada pelo CONTRAN, se você quiser, tem um preço ali de aulas avulsas, né? Um pacote para quem quiser fazer, ok, você pode fazer, tá bom? Então, depois passou na prova direção, que é a última etapa, você tem o que? A permissão para dirigir, validade de 1 ano. Só que durante esses 12 meses, se você cometeu uma infração grave ou gravíssima, ou a partir da segunda média, que é reincidente, aí você tem o que? Você tem a cassação da habilitação. Por quê? Obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação, quando não, o que? Tendo em vista a incapacidade de atendimentos do disposto do parágrafo anterior. Mas espera aí, então quer dizer, se eu tenho a permissão para dirigir, validade de 12 meses, 1 ano, recebi uma grave, vou ter que reiniciar todo o processo? Bom, em regra sim, se cair na prova, em regra. Só que existe uma exceção, claro, né? Se eu estou com a permissão para dirigir, recebi infração grave, eu tenho o direito ao quê? O direito de me defender. Isso é constitucional. Então vou entrar com recurso, o recurso vai ser avaliado ali, o colegiado, né? Vai examinar ali, da JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, vai verificar ali. Se aceitou meu argumento, tá? Aceitou meu argumento, vai ser deferido, quer dizer, vai ser aceita a minha versão, cancelou lá a infração grave, pronto, eu não vou ter a cassação da permissão. Agora, se não for aceito, se for indeferido pela JARE, pronto, recebeu a grave, tchau, tchau, pode chorar e reiniciar, tá ok? Gravíssima ou uma gravíssima ou a partir da segunda média, tá ok? Agora, vocês podem ver aqui que não tem nada relacionado à infração leve, tá, gente? Já vou entrar em detalhe. Então, quanto a isso, acho que vocês estão tranquilos, tá? Vou ratificar que recebeu uma grave em regra, se perguntar na prova, tá? Recebeu uma grave ou uma gravíssima ou reincidente média, ou quer dizer, ou a partir da segunda média. O que acontece? Tem a cassação da permissão. Tá? Permissão para dirigir. Claro que, se perguntar assim, recebeu uma grave, já tem, e entrou com recurso e foi deferido, quer dizer, foi aceito pela JARE. Tem a cassação? Não. Se foi deferido, foi aceito pela JARE, pronto, ela foi anulada, você continua com a sua permissão, tá ok? Bom, 263, a cassação continuando na permissão para dirigir, né? A cassação da documentos de habilitação, dar-se-á. Gente, um detalhe aqui, para vocês não esquecerem, eu estou comentando sobre o artigo 162, tá? Artigos 162, tá ok? Estou no artigo 162 e eu estou desenvolvendo ele, estou interpretando, tá? O inciso 2, tá ok? Continuando. O artigo 263, a cassação de documentos de habilitação dar-se-á quando suspenso o direito de dirigir ou infrator conduzir qualquer veículo. Bom, suspenso, aproveitando aqui os recursos, né? Suspenso o direito de dirigir, quando é que vai ser aplicado? Quando tiver na penalidade de algum artigo, tá ok? Penalidade de algum artigo, ou quando atingir 20 pontos, tá ok? Atingiu 20 pontos, tem a suspensão de direito de dirigir. Um exemplo, hoje eu recebi, dia 21 de novembro de 2012, recebi uma infração grave. Ela é válida até 21 de novembro de 2013. Isso se as expectativas não forem, as expectativas forem, no caso, ai meu Deus, fugiu agora, né? Se elas forem satisfeitas, né, sobre o fim do mundo, então você não vai mais se preocupar aí com pontos, com pontuação, né?
principalmente quem tem dívida, agora vai chorar quem está aí sem dívida, está endinheirado, vai... Coisas da vida, né? Coisas do ser humano. O ser humano é muito complexo, tá? Mas voltando aqui à nossa aula, nós temos a suspensão do direito de dirigir. Ela vai ser aplicada quando constar numa penalidade um artigo ou quando atingir 20 pontos. Tá? Atingiu 20 pontos. Não se esquecendo que cada infração, recebeu uma infração grave 5 pontos, ela tem a validade de 12 meses. Tá ok? Atingiu 20 pontos, claro que você tem o direito ao recurso. Você vai entrar com recurso, vai ter a defesa ali. Se não for aceito, for indeferido, tá? Não vai ser anulado, 20 pontos você tem a suspensão. Agora, detalhe, como nós estamos falando da permissão para dirigir, e aqui não consta a infração leve, tá ok? Infração leve não gera a cassação da permissão para dirigir. Tá? Só o que? Uma grave, ou uma gravíssima, ou a partir da segunda média. Agora, em relação a infrações leves, se eu tiver 6, só infração leve, 6 infrações leves, tá? 6. Cada leve tem 3 pontos, vai dar 18. 18, gente. Tá? 18. Vai gerar suspensão? Não, porque não atingiu 20 pontos. Agora, se tiver 7 infrações leves, tá? 7. Cada infração leve tem 3 pontos, aí 21 pontos. Então, vejam bem, vai entrar aqui na suspensão direito de dirigir. Tá? Vai entrar na suspensão direito de dirigir. Você recorreu, não ganhou, entra na suspensão direito de dirigir, porque você atingiu 20 pontos. É a partir de 20, tá? A partir de 20 tem a suspensão direito de dirigir. No caso aqui, 7 infrações leves, tá ok? Você tem a suspensão. Pode gerar a cassação? Sim, por que pode gerar? Porque eu dei aqui, ó, no artigo 162, inciso 2, tá? Ó, 162 é dirigir. Tá? O 162, vou botar aqui para vocês, é dirigir. Dirigir, gente, dirigir. Então, dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação, permissão para dirigir cassada ou com suspensão de direito de dirigir. Recebeu a suspensão de direito de dirigir, não pode dirigir. Desobedeceu, tem infração gravíssima. Tá ok? Agora, claro, retornando, conforme a explicação, se você está com a suspensão e dirige, desobedeceu, tá ok? Você tem a cassação da permissão para dirigir. Agora, um detalhe é... O artigo 261. A penalidade de suspensão de direito de dirigir será aplicada, nos casos previstos neste Código, pelo prazo mínimo de 1 mês até o máximo de 1 ano e, no caso de reincidência no período de 12 meses, pelo prazo mínimo de 6 meses até o máximo de 2 anos, segundo o critério estabelecido pelo CONTRAN. Tá ok? Se não falha a memória... a resolução 182 fala sobre a suspensão de direito de dirigir. Tá? Então, tem um artigo 261 falando sobre a suspensão de direito de dirigir, tá? Prazo mínimo. Continuando aqui, além dos casos do artigo 261, além dos casos previstos em outros artigos deste Código, e excetuados aqueles especificados no artigo 263, a suspensão de direito de dirigir será aplicada sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos, né? Atingiu 20 pontos, pronto, suspensão de direito de dirigir. Aqui, ó, deixa eu tirar, esse daqui foi revogado, pronto, revogado. Tá? Quando ocorrer a suspensão de direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprir a penalidade de custo de reciclagem. Isso quer dizer o seguinte: teve a suspensão de direito de dirigir, vai ter que ter o curso de reciclagem. Tá? Vai ter que fazer o curso de reciclagem. O que é o curso de reciclagem? Resumidamente, são as aulas teóricas. Tá? Aí vai ter prova, tem que acertar 70%, tá ok? A imposição da penalidade de suspensão de direito de dirigir elimina os 20 pontos computados para fim de contagem subsequente. Tá? Recebeu, não é contado mais. Bom,
Sobre a suspensão de direito de dirigir, aquilo que eu falei para vocês, quais são os artigos que têm a suspensão de direito de dirigir? Tá? Então, se eu tô, vejam bem, gente, vocês vão reparar que todos os artigos aqui têm infração gravíssima. Então, se for autuado pelo agente da autoridade de trânsito, agentes da autoridade de trânsito são os servidores públicos, tá? São os agentes públicos. Se ele largou no talionário lá, que você, um exemplo, estava dirigindo alcoolizado, ou ameaçando o pedestre, disputando o racha, né? Espírito de emulação, vai para o órgão, depois você vai entrar com recurso, a Jari vai avaliar, foi indeferido, não for aceito, você já sabe que só uma gravíssima tem o que? A cassação da permissão para dirigir. Tá ok? Então aqui, ó, a suspensão que ele está falando, a suspensão aqui no caso, é que nas penalidades dos artigos aqui, ó, nas penalidades, existem o que? Existem a suspensão de direito de dirigir. Tá? Quem se lembra, eu tinha colocado para vocês que a suspensão de direito de dirigir, ela pode ser gerada a partir de uma penalidade, tá? A existência dela está quando há uma penalidade dentro de um artigo, um exemplo. Existe a suspensão de direito de dirigir na penalidade do artigo 165, tá? Ou na contagem de 20 pontos. Então, eu coloquei aqui os artigos que contêm o que? A suspensão de direito de dirigir, tá? Aqui, ó, aqui já sabe que uma gravíssima já era, tá? Quem tem a permissão para retornando, para não ficar confuso, o artigo 162 dirigir, 2 com a carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir cassada. Veja bem, quem está cassada não vai receber a infração, né? Porque não existe prontuário. Então isso vai ser aplicado aqui, artigos 163 ou 164. Agora, é claro, quem está com a suspensão de direito de dirigir, a permissão para dirigir, no caso, atingiu 20 pontos, recebe o que? A suspensão de direito de dirigir. Tá? Se dirigir, tem a cassação da permissão para dirigir. Tá ok? Então, veja bem, gente. Aqui praticamente é para quem tem o quê? Quem tem a carteira nacional de habilitação. Tá? Aqui é para quem tem, ó, vou botar entre parênteses, a carteira nacional de habilitação, não para permitir, não para a permissão para dirigir, tá? Então, quem tem a carteira nacional de habilitação, se foi enquadrado em algum dos artigos aqui, 165, 170, 173, 174, 175 ou 176, tem a suspensão, tá? Já vou adiantar um pouquinho da CNH. Se dirigir, temos lá o inciso 2, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Aliás, mostrar aqui o artigo 263 sobre a CNH, quando suspenso, o infrator conduzir qualquer veículo. Então, tem a cassação no caso, tá? Vejam bem, 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Então, aqueles artigos, os artigos aqui são aplicados na Carteira Nacional de Habilitação e não na permissão para dirigir, tá? Então, dirigir veículos sob a influência de álcool, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou demais veículos, disputar corrida por espírito de emulação, quer dizer, racha, promover competição na via. Pode promover competição na via? Sim, desde o momento que esteja uma autorização, tá? Do órgão de trânsito. Claro que, para promover isso, os integrantes devem fazer parte de um sindicato, tá? Sindicato dos pneus queimados no asfalto, um exemplo, tá? Tem que ser registrado, aquela associação tem que ser, aliás, não o sindicato, a associação tem que ser
essa associação dos pneus queimados no asfalto devem ter um registro público, tá? Com esse registro vai lá um representante, ó, queremos demonstrar perícias, queremos demonstrar malabarismo aí na via. Vai chegar ali, um exemplo na região administrativa, aí o órgão de trânsito vai chegar, tá, você tem a permissão, aí vai falar qual horário, qual data, qual localidade. Deve ter uma circular para os moradores falando, ó, tal dia, tal local, tal horário, tal rua vai ser fechada para demonstrações de perícia ali, tá? Ok? Utilizar na via para demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento e arrastamento de pneus. Estou olhando um pouquinho rápido, tá? Isso quer dizer o seguinte, se eu estou dirigindo, de repente eu quero entrar à esquerda, estou distraído, freio bruscamente para entrar, vou receber aí a infração gravíssima. Se eu vejo o semáforo na cor amarela, estou afastado de um tal ponto que eu posso desacelerar e parar o veículo antes da linha de retenção, não gera infração. Agora, se eu saio acelerando, tá, e vejo que ficou vermelho, o semáforo ficou na cor vermelha, não quero receber a infração gravíssima e saio freando bruscamente, não adiantou receber a infração gravíssima, tá ok? E deixar o condutor envolvido em acidente de trânsito, em caso de vítima de trânsito, né? O condutor está envolvido, também é infração gravíssima, tá ok? Dando continuidade, e transportar sem autorização, bloqueio viário policial, tá? Quando vocês verem um bloqueio, gente, qual é a postura correta, tá? Vai o que? Deve abrir os vidros, ligar a luz interna, tá? Ligar a luz interna, e tiver bem próximo, a luz baixa passa para luz exposição, tá? Luz exposição, tá ok? Fique tranquilo, as duas mãos no volante, tá ok? Tem gente que tem medo de policial, até eu entendo, porque tem aqueles policiais que infelizmente, conforme saiu aí, uma vez eu vi num canal televisivo, em São Paulo, policiais paulistas, né? Poderia ser de qualquer outro estado, mataram um rapaz ali, né? Mataram um rapaz. Com essa guerra, com esse terrorismo que tem aí do PCC em São Paulo, os policiais estão com medo, e não é um medo aí infundável, tá? E fizeram isso. Bom, no caso de reincidência, continuando, veja bem, eu dei um espaço. Vejam bem, gente, eu estou explicando aqui, ó, olha a diferença, tá? Quando eu estiver explicando, está em vermelho. Eu estou explicando a Carteira Nacional de Habilitação, tá? Caçado suspensa. Aí eu estou explicando, ó. Estou explicando aqui, tá? Permissão, vocês leram aqui, 148. A cassação o artigo 263. O que pode gerar a cassação da permissão para dirigir? Quando suspenso o direito de dirigir, aí no caso só o que? Se atingir 20 pontos, tem a suspensão de dirigir, será cassada, tá? Aí tem aqui explicando sobre a penalidade. Comentei sobre o que? Quais são os artigos que geram a suspensão de direito de dirigir? Coloquei aqui, ó, tem lá no meu blog, vocês podem ver, ó, 165, 170, 173, 174, 175. E, claro, aqui no caso, como todos são infrações gravíssimas, são aplicados o que? Na CNH, né? Sobre a suspensão, tá? A CNH, porque uma gravíssima você já tem a cassação da permissão para dirigir. Continuando, gente, tá? Eu tava desenvolvendo, ainda estou desenvolvendo, tá? Tudo que está para cima é relacionado aqui, sobre a cassação de documentos de habilitação, tá? O inciso 2, no caso de reincidência, quando acontece a cassação da habilitação. No caso de reincidência, no prazo de 12 meses das infrações previstas no inciso 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174,
475, tá? Vejam bem, gente. Tais artigos, tá? Esse inciso 2 aqui, do artigo 263, não se aplica a permissão para dirigir. Tá? Por que não se aplicam? Porque ele está falando que o documento de habilitação será cassado se no caso de reincidência dos artigos aqui, ó, dos artigos aqui, ó, tá? Só que quem tem a permissão para dirigir sabe que recebendo uma infração gravíssima tem a cassação. Então, o inciso 2 do artigo 263 não se aplica à permissão para dirigir, tá? Repetindo. O artigo 263 trata da cassação do documento de habilitação, tá ok? E estou falando sobre a permissão para dirigir. Neste caso aqui, o inciso 2, ele não se aplica à permissão para dirigir. Por quê? Somente uma gravíssima, o artigo 275, é infração gravíssima. Uma gravíssima gera. E aqui fala reincidente, tá? Então, o inciso 2 só se aplica ao quê? A CNH, tá? Então, se eu estou com a CNH e no prazo de 12 meses reincidi, quer dizer, novamente foi aplicado o artigo 175, tá? Aí sim tem a cassação da CNH. Bom, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto do artigo 160, é válido tanto para a CNH como permissão para dirigir. Tá ok? Parágrafo 1º. Constatado em processo administrativo a irregularidade na expedição de documentos de habilitação, a autoridade expedida promoverá o seu cancelamento, né? Irregularidade na expedição da habilitação seria mais ou menos tipo assim, pô, mas espera aí, ele não fez essa aula, como é que está aqui? Está constando na autoescola que fez, mas aqui no computador do Detran não está. Bom, decorrido 2 anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação. Então, veja bem, Carteira Nacional de Habilitação, tá? É quando, depois da permissão, vem a carteira, tá? Então, ele está falando da carteira. Se você tem a Carteira Nacional de Habilitação, teve a cassação. Teve a cassação por quê? Estava suspenso, 20 pontos, um exemplo, ou nos artigos que eu demonstrei para vocês, tá? Você, no caso, vai dirigir, perdeu. Ou, no caso, se reincidente, agora é CNH, tá? Estamos falando CNH, ou reincidente aqui. Depois de 2 anos, sim. Agora, a permissão é diferente. Se você teve a cassação da permissão para dirigir, não tem prazo. Você não tem que esperar 2 anos. A qualquer tempo, você pode reiniciar o quê? Reiniciar o processo de habilitação. Tá ok, gente? Agora sim, ó. Quanto à Carteira Nacional de Habilitação, já expliquei, botei aqui, se aplica ao artigo 263, tá? O que mais? Temos aqui habilitação suspensa ou suspensão de direito de dirigir, permissão para dirigir e Carteira Nacional de Habilitação. A penalidade de suspensão de direito de dirigir será aplicada nos casos previstos neste caso pelo prazo mínimo. Quer dizer, a penalidade de suspensão será aplicada nos casos previstos neste código. Ela pode ser aplicada na contagem dos 20 pontos, tá? Atingiu 20 pontos, que é válido para permissão para dirigir. No caso, infrações, você recebeu várias infrações, recebeu uma média e outras leves. Gera a cassação da permissão para dirigir. Fica atento aí, pessoal. Se eu estou com a permissão para dirigir, recebi uma média e outras infrações de natureza leve, eu tenho a cassação da permissão para dirigir? Não. Por que não tem? Porque, gente, está aqui, ó, artigo 148. Somente grave, gravíssimo ou a partir da segunda média. Aí sim, ó, tem aqui, ó,
obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Aí tem a cassação da habilitação. Tá ok? Então, a penalidade de suspensão de direito de dirigir, permissão para dirigir. Ela vai ser aplicada, contagem dos 20 pontos. Tá ok? Contagem dos 20 pontos. Aí tem o prazo. Tá? O artigo 259, está aqui, gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos, leve 3 pontos. No casos previstos, vejam bem, gente, além dos casos previstos, está falando aqui, em outros artigos deste Código, e excetuados aqueles especificados no artigo 263, a suspensão de direito de dirigir será aplicada sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos. Tá? Isso quer dizer o que, gente? Isso quer dizer o que? Além dos casos previstos em outros artigos, tá? Ó, em outros artigos deste Código, e excetuados, a exceção, né, aquele especificado no artigo 63. Então, vejam bem, além dos casos previstos em outros artigos deste Código, quais são os outros artigos? Está aqui, ó, coloquei para vocês, tá? A menção dele aqui, do artigo 261, parágrafo 1º, está aqui, ó, os artigos 170, olha só, tá? Vou repetir para vocês, ó. A penalidade de suspensão de direito de dirigir será aplicada nos casos previstos neste Código, pelo prazo mínimo, tá ok. Chegando aqui, parágrafo 1º, além dos casos previstos em outros artigos deste Código, os outros artigos aqui, gente, ó, os outros artigos é justamente, ó, esses artigos, 170, suspensão, 173, suspensão, 174, suspensão. Vamos continuar aqui, tá ok? São as suspensões, tá? Do direito de dirigir. 175 também, né? Temos o 175 e o 176, tá ok? Então, esses são os outros casos, tá bom? Bom, gente, temos aqui também, né, o artigo 309, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação. Quer dizer, sem a devida, quer dizer, não passou no processo, né? Ou foi cassado, seja permissão, ou ainda, em caso, se cassado o direito de dirigir, tá? Se cassado sem a devida permissão ou habilitação, ele está falando o seguinte, não entrou numa autoescola. E se cassado, já expliquei para vocês, gerando perigo, tem a detenção aqui, tá? Tem a resolução 180, que é bom vocês lerem, procurem no site do Denatran, ok? Gente, eu sei que a aula foi esse artigo eu tentei explicar o máximo possível, coloquei ali. Se vocês quiserem, retornem, né? Aproveitem esse dispositivo tecnológico, que é o vídeo no YouTube, né? Vocês vão voltar, vocês voltam. Na próxima aula, retornem, né? E façam uma revisão. Na próxima aula, inciso 3. Um abraço, até a próxima.